Olá, hoje nosso 7º Café com Canela, o 7º episódio, hein, Larão? Exatamente, sobrevivemos. Estamos aí, já 7. O 7 é meu número de sorte também, tá? E hoje nós temos uma convidada incrível aqui para a gente falar de muita coisa boa, falar de família, falar de relacionamentos, falar de espírito, falar de coisas boas. Sabe quem que é a nossa convidada hoje, Eri? Olha, Juscelia, eu conheço ela das atividades no qual ela esteve contigo na Secretaria de Assistência Social, da sua competência, e vou deixar fazer com que você apresente ela ao nosso público de hoje. A nossa convidada hoje é uma mulher incrível, uma mulher e eu conheço a mãe dela, então ela, como que é aquele ditado, né, que a fruta não cai longe do pé, pois essa daqui é bem assim, uma mulher incrível, trabalhadora, honesta, uma mulher que busca se lapidar todos os dias e também que ajuda outras pessoas. Hoje a nossa convidada é a psicanalista Alice Borsato. Alice, seja bem-vinda ao nosso podcast Café com Canela, onde você já teve a oportunidade de tomar nosso cafezinho, né? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma alegria enorme ter você aqui. Juscelia, Ari, obrigado pelo convite. Quando eu recebi, me senti extremamente lisonjeada desse casal incrível. Então, que possa ser um bate-papo gostoso no 7º, né? Que é um número inteiro, um número tão forte. Né? Pois é. E sabe o quê? Que aqui, antes nós estávamos conversando, a Alice falou assim, que eu falei que o 7 é meu número de sorte, né? E também dela falou assim, o 7 é um número... inteiro. É um número inteiro. É um número... onde Deus ele é o número da perfeição, quando ele termina de criar todas as coisas. Gente, o número da perfeição. 7º dia. 7º dia. Número da perfeição. Sabe que dia que eu nasci? No dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro. Só então, obrigada a Deus. Obrigada a Deus. Só faltava essa. Sabe o que é mais velho? Alice, a pergunta nossa de toda a nossa edição, aos nossos entrevistados, é aonde que nasce Alice? Né? Qual a cidade da sua origem, um pouco da sua história, da sua família. E aí, obviamente, nós vamos falar, sim, da sua profissão, né, Juscelia? Vamos fazer algumas perguntas. Mas Alice nasceu aonde? Como todo matogrossense, praticamente, vindo do Paraná. Em 2002, nós viemos para Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato. Vim criança ainda, pré-adolescente, com 12 anos. E ali eu morei até os meus 22 anos, até eu casar. Então, eu vim de Campo Mourão, no Paraná. Paranaense. Perto de Pato Branco, uns 1.000 quilômetros, mais ou menos, Campo Mourão, né? Por aí. Será que dá 1.000? Acho que não dá 1.000. 800 a 1.000, eu acho. Campo Mourão é perto de Maringá. É uma terra que foi colonizada por personalidades ali mais de Minas Gerais, né? Algodão e café. Café. E falando em café, vamos servir um cafezinho aqui com canela. Alice. Esse não tem açúcar, né, Juscelia? Não, e esse aqui hoje tem um toque. Obrigado. Hoje esse café, ele tem um toquinho especial. Hoje ele é café com canela e pimenta. Uau. E na região, meu pai criava gado de leite. Meu pai era dono, junto com o meu avô e a família Borsato, na época, eles eram dono de um laticínio chamado Vida Ativa. Eles vazavam leite e produziam laticínios, queijo, iogurte, manteiga e afins. E chegou um tempo que precisou da vinda do meu pai para a terra que eles tinham em Santa Rita do Trivelato, que na época ainda não era município, era distrito de Nova Mutum. Olha só. Nós estávamos no dia que Santa Rita do Trivelato se tornou município. Que legal. Fizeram parte dessa história. Parte dessa história, meu pai, meu avô, meu tio. E hoje
Meu pai e minha mãe residem em Trivelato e nós estamos em Sorriso. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo, um grande abraço lá para minha amiga Adriana, que é mãe da Alice. Isso. A Adriana foi secretária de Assistência Social de Trivelato e eu e ela, enquanto eu estava também primeira-dama e secretária, nós trocamos muitas ideias, muitos projetos, nós participávamos juntos de muitas ações, inclusive na capital. Isso. Né? Então, minha grande admiração, uma excelente mulher. Ela, além de uma excelente mulher, uma profissional incrível. Ela Sim. aproveitou esse tempo, ela estudou, né, cursou o serviço social, então ela foi mesmo para dentro e a gente acompanhou isso. E o seu pai? Meu pai ainda hoje eles produzem queijos artesanais, inclusive estão concorrendo. Vai ter um concurso em Cuiabá, acredito que semana que vem, um concurso a nível nacional de queijos. Olha, promovido pelo se eu não me engano, é pelo Sebrae ou Senai. Eu não me recordo do Sebrae, provavelmente. O Senai é da indústria, o Sebrae é mais voltado ao comércio ligado ao pequeno produtor rural. Isso, e eles estão concorrendo. Inclusive, tem a categoria da filha do Catani. Que é o queijo de inovação e tal. E eles homenagem à filha. Isso, e eles vão concorrer em quatro categorias. Que maravilha. Deus abençoe ela. Ele é muito gostoso. A propriedade é próxima ali a sede de Santa Rita Trivelato, ao urbano ali? Fica 16 quilômetros. E ele continua criando, então, vacas de leite. Vacas de leite. Não mexe mais com grãos. Somente agora na pecuária. Produzindo leite. Isso. Legal. E a sua mãe ajuda na produção lá, né? Eu sei que ela ajuda. Sim, ajuda, mas ela ainda está como técnica. O assistência social ganhou o coração dela, né? O serviço social. Ela está na educação agora como assistente social, né? Educação. A pergunta é, continuo na propriedade até nós chegarmos a você. A questão hoje, por exemplo, do seu pai, ele produz o queijo ainda do sistema primitivo, de madrugadinha, tirando leite, ainda na base da mão? É manual. Legal, esse é bem legal. Artesanal. Puxa, bacana. Esse realmente representa a agricultura familiar, né? Eles são enquadrados como agricultura familiar, eles têm essa demanda, eles produzem, muitas vezes a minha mãe, eu falo que mãe empolga, né? E ela faz doce com o que tem na propriedade, mamão e abóbora, ela gosta muito dessas coisas. Bacana. Não, eu vejo que ela posta algumas coisas lá e às vezes eu passo reto assim, né, pra não ficar com desejo de... É uma boa cozinha. A referência dela foi a avó, né, a mãe do pai, então elas têm esse lado, né, de sempre estar fazendo para servir, e ela levou pro lado empreendedor também. Que legal. E a Alice vem para Santa Rita do Trivelato, jovem, adolescente, a Nova Mutum. Isso. Você estudou em Nova Mutum. Isso. E aí busca a formação. Me formei em 2011 em administração de empresas. Na época não tinha nenhuma outra faculdade a não ser administração. Na nossa região ali de Lucas, Diamantino, era bem restrito ainda, né, na época a questão de formação. E Mutum era administração, contabilidade, se eu não me engano era letras. Algo assim. E a administração abre um leque muito grande. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, sempre foi minha vontade. Só que psicologia ainda, ou psicanálise, estava fora, porque teria que ir para a capital. Na época, eu não tinha essa possibilidade, porque eu me tornei mãe muito nova. Eu fui mãe muito nova. Então, eu tinha que fazer o que estava nas minhas condições, né? De não sair, de não ir para outro lugar por conta do filho. E me formei em administração. Me casei e aí fui seguir os sonhos, né? Que era uma formação que fosse ligada mais à parte de cuidado mesmo, de saúde mental, como psicanálise, e foram acontecendo. Tá, Alice, você então fez administração e depois foi fazer... Depois de 10 anos, eu fiz a psicanálise. Fez a psicanálise. Isso, como segunda formação. Me diz uma coisa, uma é muito ligada à outra, né? Só que tem duas profissões também que se confundem, psicologia e psicanálise. Qual que é a diferença de uma e de outra? O que uma faz e a outra? A psicologia, ela é uma graduação. Então, ela aí tem 5 anos de formação, você pode também, é um leque. A psicanálise, ela é um técnico. Ela já é uma terapia, ela é uma ferramenta terapêutica.
né? Há uns anos atrás, você precisava ter curso superior para fazer. Por isso que quando eu fui fazer a psicanálise, eu pude fazer no tempo que eu cursei, por conta que eu tinha já um curso superior. Hoje já o MEC reconhece ela como um curso técnico, então não precisa ter primeira formação. Uhum. Então, ela é uma ferramenta. Quem estuda psicologia, dentro da psicologia tem a psicanálise. Uhum. Ela é um braço da psicologia. Assim como a TCC, né, que é a comportamental, assim como outras ferramentas da psicologia, a psicanálise também é um braço dela. Quem se forma como psicóloga ou psicólogo é médico ou médica? Não. Psicólogo é psicólogo. Não é considerado não médico? É médico. Não, Correto. não receita, não pode fazer o que o médico faz. A gente Quem faz receita é o psiquiatra, no caso. Isso, tem essa diferença. O psiquiatra faz a parte medicamentosa e lauda, né? E faz os laudos. Nós podemos fazer um pré-laudo, fazer uma indicação para fazer um acompanhamento, podemos fazer os testes para quem provavelmente possa ter um autismo, né, um espectro de autismo, possa ter um TDAH. Daí você encaminha para um psiquiatra. Exato. Tá, você faz o diagnóstico. Isso. Você é uma espécie de triagem emocional. E fazemos a parte terapêutica, porque aí também faz parte do tratamento. Se eu vou hoje a um psiquiatra, chego lá, entrego a minha demanda na mão dele, ele vai dizer assim, ó, eu vou te ver daqui 6 meses novamente, normalmente, é o que um médico faz. Mas você vai precisar fazer atividade física, tomar o medicamento e terapia. Aí a terapia é comigo. Volta para o psicanalista. É como se fosse o ortopedista com fisioterapeuta. Mas o psicólogo também faz esse trabalho de terapia. Sim, só que são ferramentas diferentes. A ferramenta psicanalítica ela é uma abordagem da psicologia. É mais aprofundada ou não? Depende do que a pessoa gosta. Depende daquilo que ela procura. A psicanálise ela está muito ligada na infância. Ao que você viveu na sua infância, aos seus traumas. Ela faz buscas, a como foi a sua gestação, a sua mãe, como que ela te quis, seu pai te quis, se você teve rejeição, se não teve, como que isso afetou a tua vida, aí os relacionamentos, como se deu os seus relacionamentos desde a escola, porque o relacionamento com o professor, com os seus próprios colegas, isso formou a sua personalidade, formou, né, quem é você hoje, o seu relacionamento amoroso, qual o tipo de pessoa que você procurou se relacionar, como se deu, se você teve muitos divórcios, se você não teve. Tudo isso a psicanálise ela consegue explicar e a pessoa ela vai aderir, né, essa terapia ou não. Tá vendo? E mexe muito com o emocional, né? Você vai ter que mexer nas suas âncoras. E as pessoas têm medo de abrir as caixinhas. Tem, né? Tem. Elas têm medo, Alice. Você me diz por quê? Medo, assim, de reviver tudo que passou e aquilo se tornar um trauma maior ainda? Ou por que as pessoas têm esse tabu ainda de procurar e de mexer? O tabu, ela vem da sociedade, porque ainda foi muito estigmatizado, foi muito... como que eu posso colocar? Foi muito... Tem uma palavra... Eu vou resumir aqui para Alice, para ser mais... Porque você não pode, eu posso. Quem ia para psicólogo ou procurar algum... Era considerado como louco. Isso, não é? Pejorativo. Não, pejorativo. Você tá louco? Eu não vou ir porque eu não sou louco. Não é? Isso. Se você falar assim, eu fui num psiquiatra, hoje a pessoa vai falar, tá louco? O que você tem? O que você vai procurar? Você tá tomando conta de preta. A própria pessoa fala assim, eu não sou louca para procurar um psicólogo, ou, né? Há uma discriminação nesse processo de procura, né? Isso, porque antigamente os sanatórios eram muito feios. Se você pegar os filmes, pegar as imagens que a gente vê, eram lugares horrendos, assustadores. E era mesmo, né? Era porque as pessoas surtavam. Na realidade, muito. E não tinha tratamento adequado. Hoje, gente, eu posso dizer que não é banalizar e nem é dizer assim, Alice, é tão fácil. Não, o amor, ele realmente cura. E o primeiro é o amor próprio. Então, a partir do momento que eu me abraço e abraço aquilo que eu sinto, abraço aquilo que eu amo, que sou eu mesma, eu vou conseguir melhorar os meus relacionamentos demais, meus filhos, meu marido, onde quer que eu me relaciono. E aí, hoje, tem melhorado,
mas ainda assim é difícil. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você fala que toma tarja preta e o outro que não toma, você acha que qual vai ser contratado? O que não toma. Tá vendo? Existe ainda essa situação. É complicado. A sociedade precisa entender que as pessoas têm que buscar ajuda. Né? E não é somente medicamento. Tem muita ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, bipolaridade, que através da terapia ela vai ser reduzida. Ela vai ter uma vida normal e comum. É como ter um problema cardíaco, ter uma pressão alta. Eu tenho que tomar meu captopril todas as manhãs. Se eu não tomar, minha pressão vai Alterar. subir. Né? Eu tenho que fazer uma atividade física para poder melhorar a atividade do meu ritmo cardíaco. Se não fizer, vai piorar. Assim é a terapia para o tratamento psiquiátrico. Eu costumo dizer que nós esquecemos do pescoço para baixo a maioria das vezes. A gente esquece que nós temos um cérebro. E ele é um órgão que precisa ser cuidado como pulmão, coração, intestino, como qualquer outro órgão. E eu vou colaborar. Eu acho que a mente, ela tem um poder muito grande. Eu acredito muito. Então, ela é um órgão extremamente importante. Porque você trabalha a sua mente para você conduzir a tua vida. E na realidade é ele quem dá os estímulos para o restante do corpo. Não adianta eu ter um corpo físico ok e a cabeça ruim. A pergunta é, a quem está nos assistindo nesse momento, a pessoa está se sentindo triste. Ela procura, eu estou triste, eu não tenho ânimo, eu não quero sair do meu quarto, eu não quero ver pessoas. A tristeza está me acompanhando. Procuro quem? Qual profissional que eu procuro? O ideal é procurar um terapeuta. Terapeuta. Pode ser uma psicanalista, pode ser um psicólogo, e ali ela vai expor, a gente consegue fazer uma conversa guiada, né? Nós guiamos uma conversa, nós temos uma anamnese, nós temos um meio de identificar essa tristeza. Justo, a gente consegue extrair da pessoa, às vezes, coisas que ela nem imagina. Eu tenho uma paciente que ela é muito engraçada. Semana passada, ela comentou assim pra mim, ela disse assim, Alice, eu queria entender a mágica. Olhei pra ela e falei, que mágica? Ela falou assim, porque eu cheguei aqui a primeira vez e eu falei assim, é bobeira essa história de terapia, eu vou lá falar o quê pra pessoa? E ela veio pra mim por conta dos filhos, que ela tava com dificuldade, com criação de filhos, porque a minha base é fazer terapia familiar, então normalmente eu vou tratar a família toda, mãe, pai, as crianças, adolescente e afins. E aí acabou que ela ficou pra mim, ela está comigo, e ela chegou usando roupas cinzas, cabelo preso, triste, não tendo mais sentido na vida, e hoje ela... Você sentiu a tristeza dela? Totalmente. Hoje ela tá colorida, com a vida, com expectativa de vida, e aí ela falou, qual é a mágica? Porque eu venho aqui, eu só falo, eu poderia falar para qualquer outra pessoa, mas não é. A terapia, ela tem o poder de transformação naquilo que a pessoa se propõe ali dentro do set terapêutico, né? Que é a terapia. É como se fosse para a escola e o professor desse atividades para ela fazer. Isso. Né? E a pessoa chega, desabafa com você, porque nós estávamos falando antes do tabu que estava acontecendo, né? Por que elas têm medo? Né? Então é bom, por isso que eu quis trazer a Alice para falar sobre isso. Tem também muito de profissionais que foram antiéticos. E na nossa região, o Sorriso hoje já é uma cidade um pouco maior. Então, por exemplo, eu sou nova em Sorriso, eu tenho 9, 10 meses de Sorriso. Então, eu não sou uma profissional que conheço muitas pessoas. Então, teoricamente, eu não vou sair falando da vida de todo mundo. Sim. Aí vamos dizer uma mais antiga, que já está aí na cidade há muitos anos. As pessoas têm essa situação de falar assim, eu acho que ela falou de mim. Nós tivemos muitas profissionais aí no decorrer do ano, do decorrer da vida, que elas saíram comentando da vida dos pacientes. É antiético, né? Totalmente, assim como médicos, assim como outros profissionais. É muito complicado isso. Porque é como se fosse um confessionário ali. Confessionário. Vai ali, vai contar a tua vida. Já pensou se o padre, numa confissão, vai lá e resolve. Tem coisas que ela vai contar só pra nós. Pode. E não vai contar pra mais ninguém e não vai sair dali. Sim. Então tem o tabu, tem esse receio das pessoas falarem, né? Do profissional sair falando. E tem também essa questão da pessoa mexer nos seus sentimentos e
tirar aquilo tudo e reviver tudo Por aquilo. exemplo, tem coisas também que ficam no inconsciente. O nosso próprio inconsciente nos coloca em situações de autossabotagem. Eu não vou para terapia, e isso às vezes eu falo assim, não é que eu não penso em não ir, mas eu também não penso em ir. Por quê? Se eu fui abusada, se eu fui maltratada, se eu fui espancada, por que eu vou querer falar disso? Reviver isso. Só que muitas vezes, de forma inconsciente, eu estou refletindo nos meus relacionamentos, no meu local de trabalho, pessoas amargas, pessoas irritadas, pessoas... aquela pessoa chata, muitas vezes você não entende ela, você fala, gente, é uma pessoa que tem tudo na vida, que pode ser extremamente feliz, ela não consegue ser feliz com nada. Nada faz ela feliz, você pode Porque ter ela certeza. está no passado, né? O tempo todo amarrado no passado, né? As infelicidades da vida, porque lá atrás, porque os meus familiares me prejudicaram. Você tem sempre uma sombra. Tem pessoas que têm sombra, nada dá certo, tem uma sombra. Ela nem precisa falar a respeito, mas as atitudes dela gritam. Tem a frase de Freud que ele diz assim, que a língua pode até não falar, mas a ponta dos dedos fala. Ou seja, de uma forma ou de outra, ela vai aparecer. Tem doenças que aparecem das emoções. Dermatite, pode ter certeza que sempre vai ter um fundo emocional. Quando tá muito estressada, a cabeça começa a escamar, a mão começa a pipocar, a pele, né? Aftas. Intestino. Dor no dente. Intestino é assim, tem uma frase agora que eu quero rir, porque eu dou risada dos médicos, né? Que eles falam assim, síndrome do intestino irritado. É só falar que o cérebro tá doente. Porque o intestino, ele também tem neurotransmissores. Dizem que é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. Eu acredito que é até proporcional mesmo. Porque aquilo que eu como, aquilo que eu ponho pra dentro, é aquilo que eu sou. Sim. Se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Se eu tô me sabotando. Eu não cometo suicídio. Mas eu como mal, eu durmo mal, eu vivo mal, eu só reclamo. Então, isso é uma forma também de se matando aos pouquinhos. A máquina literalmente, ela vai falir. Vai. Né? Se você tem muita preocupação, você não se alimenta. Justamente. O teu estômago não digere o alimento, automaticamente isso pode gerar acidez. Porque também intolerância. Você não tem sabor, você sente o fel, o amargo. O amargo da vida. E aí você não tem felicidade, nada tá bom e eu penso igual. Por isso que é importante. Até queria aproveitar, Juscelia e Alice, e relembrar algo que eu vivi na época quando presidente do consórcio intermunicipal de saúde, nós tivemos ao Telespires uma apresentação no final de ano por parte da nossa diretora responsável por apresentar dados e números, e lá foram apresentados os principais exames realizados no ano e a relação de remédios, e disparado, eu não vou lembrar agora o nome da... Diazepam, exatamente. Eu lembro porque acho que em Trivelato a gente ouviu isso. Disparou, Diazepam. E eu, automaticamente não entendo de medicina, não sou formado em medicina, e logo após vinha uma outra característica de remédio, mas muito abaixo daquela... sertralina. Isso. Eu falei, olha, mas, nossa, estamos disparados com problemas cardio na nossa região? Ela falou, não é cardio, é psicológico. Os nossos municípios todos disparadamente comprando remédios para a nossa população voltado a uma questão de doenças psíquicas, né? De depressão, estresse, depressão, tristeza. Nós estamos vivendo isso com muita força e é algo que realmente os órgãos públicos precisam se ater. Eu lembro que o Ari chegou e contou para mim, falou assim, Ju, tô abismado, eu achei que era um remédio para coração ali, e é saúde mental, como a população tá precisando de ajuda. No Sorriso, mas em Trivelato a gente acompanhou muito perto, até pela cidade ser muito pequena e eu ser uma profissional da saúde mental, então acompanhava de perto essas situações. O público masculino procura mais o medicamento do que o tratamento. Por quê? Resistência em falar. Então é mais fácil anestesiar
Me dá um remédio para mim dormir, me dá um remédio para mim acordar. Aí vai de profissional e profissional, né, Alice? Porque veja bem, procura ajuda, aí a pessoa vai lá e nesse momento seria interessante quem está lá atendendo essa pessoa que vai dar a receita lá do medicamento, falar assim, olha, procura um profissional da área para tratamento. Mas eles ainda acham caro. Aí nós temos a outra barreira, que acha que é supérfluo o tratamento de saúde mental. Entendi. E aí, querendo ou não, ainda no serviço público é difícil você colocar uma quantidade, acredito que vocês tiveram essa dificuldade aqui em Sorriso, de colocar uma quantidade de profissionais adequadas para suprir a fila. Sim. Porque não é um tratamento que você, igual fisioterapia, você vai colocar anos muitas vezes. Você vai colocar lá 30 sessões ou 8 sessões. Será que vai ser suficiente? Nunca é, né? Na saúde mental não tem como a gente balizar isso. Aí a fila a conta não fecha. A tendência é só aumentar do que diminuir. Principalmente hoje com esse boom também de diagnósticos de doenças e transtornos de crianças neuroatípicas. Sim. TDAH, autismo, DOD e entre outros aí que a gente tem, dislexia. Aí isso, onde que entra a fila? Não só das crianças, mas da mãe também, porque a mãe está exausta, a mãe está cansada. Tem que tratar a família. É a família. É a família. Então, acho que essa é a grande dificuldade. É o todo, né? Não é todo. somente porque veja bem, Ari, nós, né, nesses 8 anos que nós tivemos à frente do município ali, as mães com crianças, e isso é fato, Alice, é fato, com as crianças que têm autismo, ou que têm alguma outra situação, né? Neurotípica. Isso, com as crianças, o que acontece? E é triste falar sobre isso, mas acontece. Os maridos acabam deixando as famílias porque não conseguem lidar com aquilo. Aí a mulher fica com os filhos sozinha, precisa trabalhar, precisa dar atenção para a criança na questão das terapias. Meu Deus, né? Meu Deus. Então, homens que estão em família, né? Se está acontecendo na sua casa, fique com a sua esposa, fique com seus filhos. É responsabilidade sua também. Eu tenho um grande exemplo com isso também. Eu acho que a família grande traz isso, né? A gente tem muitos exemplos, né? Diz que a Alice, quando vai passear, ela vai de van, que é ela, o marido, mais os filhos. São seis filhos. É uma turminha. Tem que fazer mais um para dar certo, sabe que o certo vai ser tudo. Eu fico no 6 que é o perfeito para mim, tá tudo bem. O irmão da minha mãe, ele foi ter filho já mais velho, assim, ele faz pouco tempo, e o segundo filho dele com 2 anos, um pouco antes de 2 anos, eles começaram a observar que ele tinha alguns atrasos. E eu achei muito interessante, porque quem se propôs a levar foi ele. Foi ele que se propôs a levar. E tudo no serviço público, lá em Campo Mourão, no Paraná. Ele foi atrás das terapias, a esposa dele formou em pedagogia e agora ela está se formando em fonoaudiologia. Por conta do menino. Então, assim, eles foram vendo os meios. E hoje, Samuel já tem alta de algumas terapias, porque ele já superou muitas dificuldades. Ou seja, se o pai entra na negação, deixa para a mãe, isso é prejuízo para a criança. Para a criança, exatamente. E aí, os irmãos que estão juntos se sentem isolados, porque daí a mãe fica só em função mesmo da criança que precisa da atenção. É muito complicado, mas realmente, Ju, quando tem o homem que assume a paternidade, assume seu papel de homem dentro de casa, faz toda a diferença dentro do seio familiar. Porque divide, né? Divide as responsabilidades. Nossa. Essa questão do diagnóstico, por exemplo, da questão do autismo, que é algo que vem sendo muito discutido na sociedade, e que bom que assim esteja sendo feita. Eu e a Juscelia presenciamos alguns casos, por exemplo, de crianças, de alguns casais que a gente via, menino apanhava, né? Vai pra lá. E a gente falou, olha, eu acredito que pela experiência que a gente tinha já da vida pública, como falar para esse casal que provavelmente esse filho não é desobediente, ou ele deve ter algum grau de autismo, né? Até que a própria família e tal, e nós acabamos orientando
a procurar fazer alguns diagnósticos, fazer alguns exames, testes, e depois nos agradeceram porque realmente esse menino tinha um grau de autismo, e aí mudaram completamente o comportamento com ele, entraram com medicamentos apropriados, e terapia. O menino tem outra vida agora, o casal também, mas aceitar. É isso que é importante a quem nos assiste nesse momento, nesse bate-papo aqui com a Alice, que é a nossa psicanalista convidada do programa Café com Canela de hoje. É um assunto muito sério. Muito. A vocês que têm filhos e observarem algumas alterações, é importante procurar fazer uma consulta e buscar, talvez, identificar, né, se tem o grau de autismo, como pode ter outras neuropatias, Isso. outras alterações emocionais ou psíquicas, né? Também lembrar a vocês, pais que nos assistem nesse momento, que quando os filhos têm muita dor de cabeça, por favor, procurem um oculista, né? Assim que se fala, né? Um oftalmologista, né? Porque a dor de cabeça frequente de sala de aula pode ser uma questão de visão. São pequenos fatores que a gente aproveita nesse bate-papo para orientar a vocês que estão nos assistindo sobre algumas características que podem estar acontecendo dentro de casa. Ari, eu acho que o mais importante é nunca negar as dores, seja ela qual for. Exatamente. Eu acho que o grande problema da sociedade em si, você perguntou como falar, o que falar, enfim, eu acho que é porque ninguém quer ter um diferente. Ninguém quer ser taxado, né? Antigamente, igual nós estávamos comentando, né? Tinham os lugares, né? Onde se colocava as pessoas, que tinha algum distúrbio mental, distúrbio, alguma coisa, se jogava lá, né? Vai lá, escondia o filho, né? Hoje em dia tem tanta ferramenta. E às vezes você vai preparado para ouvir algo tão desastroso e é algo simples. A vereadora Maísa Leão, de Cuiabá, ela fala muito sobre isso porque o filho dela e ela tinha o hábito de bater, de falar, ele é mal educado, cumprimenta, olha no olho, não sei o quê. Todo aquele estereótipo do autismo, e ele tinha todos os estereótipos. E aí, quando veio o diagnóstico, ela falou que ela chorou tanto, porque ela se arrependeu de não ter procurado antes. E é uma pessoa que tem condições. Mas não tinha conhecimento. Ou tinha uma restrição, né, um preconceito mesmo, de dizer assim, meu filho... De aceitar que na família tem, né? Justamente. Então, eu acredito que tudo isso faz a diferença. E os pais... eu acho que não chegar de forma abrupta, sabe? De dizer assim, olha, procure um psiquiatra. Fala assim, será que às vezes seu menino tem alguma dificuldade? Leva ele num neuro. Um pediatra, o próprio pediatra vai fazer uma indicação, porque vai conseguir observar que ele tem alguma... E eles são super hiperativos, né? A maioria são hiperativos e se descobrir qual é a habilidade... Eles são artistas, alguns são artistas de tela, outros vão ser... músicos. Vão ser arquitetos fantásticos, engenheiros, médicos. Eu ia falar médico. Tem aquela médica japonesa que ficou muito conhecida no Covid... acho que ela... sim. Eu não vou lembrar o nome dela agora. O filho dela é médico neurocientista e ele desenvolve suplementos para o cérebro. Olha aí. E ele é autista. Tem um grau. O Messi é autista. Também. Né? E olha... que é focado em respeitar a dificuldade. Nem todo mundo precisa ouvir um som alto. Nem todo mundo precisa estar rodeado de 100 pessoas. Às vezes a pessoa não gosta e tá tudo bem. Sim. E a partir do momento que você aceita isso, e isso não vale só para o neuroatípico. Às vezes a pessoa que está num estado de depressão profunda, ela precisa ter esse respeito nesse momento dela também, até ela conseguir voltar, até ela conseguir se readequar, né, com relação à sua saúde mental. Alice, aí entra as suas técnicas, né, do profissional de psicanálise. Por exemplo, você trata vamos falar de autismo, você trata o autismo? Não, a família. Mas você pode tratar a família da aceitação e como lidar. Isso, e as próprias dores da mãe, porque ela vem com muita culpa. Porque hoje, a internet, o que ela faz? Ela é uma ferramenta maravilhosa.
Mas, ao mesmo tempo, ela joga em cima da família, da mãe, do pai, muitas informações. É genético, você comeu isso, você comeu aquilo. Mês passado mesmo, eu até fiz um post a respeito disso, que o Donald Trump trouxe pesquisas que não são generalistas, porém ele diz que o uso excessivo de Tilenol pode causar neuropatia. Consumo excessivo de açúcar, consumo excessivo de tela. Tem crianças sendo diagnosticadas com neuropatias, mas a criança passa 10, 15 horas na frente de um computador, de um celular, jogando. Sim, ele tá vivendo um mundo... limite, né? Não é só limite, Sim. isso faz um distúrbio. Tá vivendo um mundo virtual. Total. Ele tá dentro de um outro mundo. Justamente. Ele não tá no mundo real. Físico, real, exato. Então, será que esse diagnóstico ele é real? Eu tenho uma experiência, uma mãe me buscou, o filho dela estava conversando sozinho, ele já tinha seus 10, 11 anos, ele falava muito sozinho, falava coisas estranhas, e a avó, por ser pedagoga, falou, olha, eu acredito que ele é autista, se eu fosse você levava ele no neuro. E ela me procurou, ela disse, e ela e o marido, olha, a gente leva, mas eu quero que você observe ele. Eu não trato autismo, mas eu conheço. Você consegue diagnosticar. Consigo identificar e consigo dizer assim, olha, vai porque pode ter algo, ou vamos fazer uma modulação comportamental para testar, mas familiar. E aí, como eram pessoas muito próximas, eu falei, olha, eu acredito que ele não seja, porém ele já tem prejuízo. Ele passava dia de semana em torno de 15 a 18 horas no celular. Ou seja, quem estava convivendo com ele? O youtuber dele, 11 anos. 11 anos. O youtuber. Né? Ele estava vivendo no mundo imaginário. Aqui, ó, o youtuber aqui, que conversava com ele, ou seja, ele falava o que o youtuber falava. O jogo que ele jogava era o que dominava ele. Então, dentro de sala, os colegas dele eram estranhos para ele. A professora é uma estranha. Olha só. Falei, você só vai ter que ter muita paciência nos primeiros 30 dias, porque ele vai ficar muito nervoso. Para nós termos noção que a tela faz no cérebro de uma criança e de um adulto. Na realidade geral, ele produz uma dopamina barata. Total. Adultos também. Dopamina barata. Por isso que muita gente também tem se viciado em bets, jogos online. Dopamina barata. Que é aquela dopamina rápida, que ela vai muito rápido, mas ela também faz uma queda brusquíssima que você sente a necessidade de ter aquilo de novo e você vai viciando e vai ficando muito mais tempo. Imagine uma dose de cocaína no cérebro de uma criança. Esse efeito que faz. O celular, o computador, o jogo, por muito tempo. A cocaína é um efeito químico. E os jogos têm um efeito psíquico. Isso, só que... É uma contaminação psíquica. Só que o nosso organismo não consegue discernir a diferença. É o prazer. Ele vai fazer o mesmo efeito. Enquanto ele estiver mergulhado nos jogos, nas redes sociais, que vai te contaminando, Justamente. Você não consegue mais se despregar disso. Você não consegue desconectar, exatamente. E aí eu falei, você vai ter que faz o seguinte, eu falei, seja radical, quebra o celular para você não devolver. E aí, ela quebrou. Ele ficou nervoso 30 dias assim, que ela disse que ele quebrou coisa, ele chorava, ele gritava. Gente, hoje, abstinência. Total. Meu Deus. Total de abstinência. Total. Hoje ele é um menino normal, anda de bicicleta, brinca, faz fono porque ele ficou com déficit de fala. Ele teve um prejuízo na fala. Porém, ele conseguiu desenvolver... Em quanto tempo? 6 meses. 6 meses para ele conseguir retomar. Isso 11 anos, que é uma mente nova, jovem, que consegue... Só que a gente fala que depois dos 6 já tá bem formadinho. Então tem que cuidar. A primeira infância, ela é muito importante. A psicanálise, ela trata a primeira infância como a base do ser humano mesmo. Aquilo que você viveu na sua primeira infância é o que vai ditar todo o caminho da sua vida se você não mudar, ou se você viveu algum trauma, se você viveu alguma coisa. Então, numa tristeza pessoal, minha ou da Juscelia ou de um familiar, procura-se primeiramente, então, pode-se procurar a profissional
o psicanalista. Pode. No seu caso, é a porta de entrada. Porta de entrada. A partir desta consulta, você automaticamente vai ter um indicação. diagnóstico e ali poderá se resolver na psicanálise. Na psicanálise, ou caso contrário, você vai encaminhar para psicólogo, é isso? Não, já passa. Ou para o psiquiatra, que daí é medicamento. Isso. Medicamento somente psiquiatra. Exato. Certo. Psicólogo também não prescreve medicamento. Nós temos só nós ficamos só no âmbito da terapia mesmo. A gente consegue desenvolver práticas, habilidades, pensamentos, treino mental, porque a nossa mente ela demora 21 dias para se acostumar com algo novo, com algo diferente. Ah, é? Sim. Então a gente 21 consegue dias para se acostumar. 21 dias. É claro que em casos de vícios profundos, não. Mas o Alice, dia a dia, nova rotina, sim. Você falou agora há pouco sobre uma criança que até os 6 anos de idade ela absorve e dali é a formação. Então, eu queria que você explanasse bem isso para os pais, né? Quem vai estar nos assistindo. Como que a família deve se comportar com uma criança nesse sentido, pelo menos até os 6, não que depois dos 6 anos vai mudar o comportamento, de jeito nenhum, do tratamento com a criança. Mas fala sobre essa formação até os 6. Primeiro, eu quero colocar que nós vivemos uma sociedade que tem sido muito distorcida, né? Nós temos famílias disfuncionais, com maior número. Acredito que vocês puderam observar isso ao longo dos 8 anos aí de gestão pública, o aumento que teve de busca, porque as mulheres foram ficando realmente com relacionamentos sozinhas, né? Foram deixavam também com muita... Nós não podemos só culpar os homens, tá? A gente tem que olhar esse lado. Essa questão da força feminina, o feminismo veio, eu não preciso, eu dou conta... E não dá. Não dá. Cada um tem a sua função. Não é que o homem é melhor que a mulher ou a mulher é melhor que o homem. Não. Cada um com a sua função. O homem ele foi criado para dar direção. A gente entende que o homem dá a direção. E a mulher é aquela que cuida. Sim. Então, a direção ela vem do masculino. E o feminino é aquela que cuida, que conversa, que tem maior habilidade, vamos dizer assim. E por que até os 6 anos? Porque quando não tem uma figura, seja paterna ou materna, já existe uma disfunção. Já vai faltar algo, já vou ter que lidar com algo na minha vida adulta. Eu já vou ter que olhar para aquilo de forma diferente. Porque meu amigo tem e aqui em casa não tem. Não só disso. Não é assim. Não só disso. De várias formas. A parte emocional mesmo. A formação humana dele. Porque o pai tem uma função e a mãe tem outra função. Justamente. Então, pode acontecer várias coisas. Rejeição. Eu não me sinto amado, daí eu não consigo me relacionar, eu tenho problemas de relacionamento, eu não paro em emprego nenhum, eu não consigo... Tem vários prejuízos. E isso tá lá na primeira infância. E mesmo, por exemplo, o casal, beleza, estão juntos numa separação, mas às vezes o pai é muito ausente, ou a mãe é muito ausente. Tem também a questão de vício, se teve um pai alcoólatra, uma mãe viciada, enfim. Isso daí pode ocorrer de várias formas. Então, realmente, a primeira infância é aquele lugar que deveria ser emocionalmente saudável para a criança. Eu sei que assim, nossa, Alice, mas é utópico você pensar isso, ter uma mesa, sentar, ter uma refeição, pelo menos por dia, todos juntos, entender como que você tá, conversar. Hoje, chegam em casa, todo mundo. Sim. Celular. Vão para restaurante dessa forma, sentam lá e... A gente cansou de ver, não só em restaurante, às vezes viagem em família, você chega nos lugares, tá lá. A mãe senta no lugar, o menino tá aqui com o tablet. Acabou. E nessa formação até os 6 anos, se ele ficar nesse ritmo, ele vai levar para a vida até conseguir um profissional. Não, e não só profissional. Ele pode desenvolver vícios. Vícios que entram de forma muito fácil. Pode ser vício em pornografia, pode ser vícios em bebidas, em drogas. Fica com a mente aberta para tudo. Muito aberta, muito suscetível às coisas ruins que podem atacar. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Você fala, meu Deus, o que aquele menino ou menina tinha para fazer algo assim?
Ela tem tudo, mas tudo. as pessoas pensam Não- que o tudo é o financeiro, né, Alice? Não é. Justamente, não é. Isso que eu tô falando, uma família emocionalmente equilibrada, ela consegue criar filhos. Ela tem tudo. Aí sim, ela tem tudo. Justamente. Uma família emocionalmente equilibrada, ela tem tudo. Exato. Daí entra a parte espiritual também. Uhum. Nós, eticamente, dentro de consultório, nós não podemos colocar a fé, né? A religião em si, mas a gente vê pesquisas que diz que a pessoa que tem a religião, que tem a espiritualidade dela bem alicerçada, ela também consegue ter a parte emocional dela mais firmada. Isso é mais saudável, isso muito. Fato. Então, você consegue se estruturar, você consegue ter uma neuroplastia melhor. E então, nós entendemos, e tem a epigenética também ligada à parte espiritual, que a gente diz assim, só porque meu pai foi, eu sou, que é parte genética. Tem gente que tem vícios genéticos, desenvolve geneticamente, mas já existem estudos científicos que provam a epigenética. Aquilo que eu não aceito mais, eu quebro na minha vida, aquilo ali é ruim, eu não vou repetir aquele comportamento. A minha genética muda para minha próxima geração. Você consegue fazer essa transformação. Então, tudo está ligado ao comportamento e à decisão. Aquilo que eu decido para minha vida. Então, é um passo. Por isso que eu falo, a terapia ela é o primeiro passo, a porta de entrada, porque ela se torna mais leve do que a pessoa tomar um tarja preta, uma medicação. Mas tem pessoas que vão precisar, já fiz vários encaminhamentos. Mas daí trabalham juntos. É assim, trabalha a questão da terapia. É igual como eu falei, o ortopedista está para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que fazer o trabalho junto com o ortopedista. A gente trabalha junto. Sim. O diagnóstico começa por exemplo, eu estou com uma dor na coluna, eu vou procurar o médico da unidade básica de saúde que vai pedir os exames, vai diagnosticar que eu tenho um problema de hérnia de disco, vai me mandar para um especialista, que no caso é o ortopedista. O ortopedista você é a porta de entrada lá, por exemplo, no médico, você é uma médica da unidade básica de saúde que vai diagnosticar, procura. De lá, cirurgia, depois volta para o fisioterapeuta. São várias áreas. Na realidade, é um trabalho em conjunto. Não tem como não ser, não tem como não ser. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas eu vou começar a tomar um medicamento, eu vou ficar refém dela a vida inteira. Não, eu vou ficar refém a vida inteira da terapia. Não, também. A pessoa primeiramente vai ter que aceitar que precisa de ajuda. Aceitando essa ajuda, procura um profissional e daí faz os tratamentos. Quem sabe, né, um período curto, médio ou longo prazo, ela se livra disso, né, mas sempre é bom uma terapia, né, Aline? Maravilhoso. Principalmente quando a gente quer falar bem do marido, né? É verdade. E dos filhos. E dos amigos. Já que nós não temos problemas, né? Não, a Justélia é super tranquilo. Sabe, eu vejo assim, a nossa região... De vez em quando uns pratos, né? Voa. Faz parte, né? Um copinho, né? Mas cada vez que ela me joga, eu enxugo. Mas toda vez que ele vai querer quebrar... Não, brincadeira, ele não quebra nada, mas se ele fosse querer quebrar alguma coisa, minhas taças de vinho jamais. Não. Não pode, senão depois não tem onde tomar, né? Uai. Onde vai receber, né? Eu acho assim, o que eu vejo dentro da nossa sociedade são pessoas... A nossa região, volto a dizer, tudo também é muito ligado ao costume. Né? Cultural. A nossa região é uma região de trabalho. Fazer. Meu nome é fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar dinheiro a qualquer custo. E aí acaba custando mais do que as pessoas imaginam, e isso se torna pesado. O que era para ser leve, aquilo que era para ser você desenvolver o seu dom, aquilo que você gosta. A nossa cultura ocidental, ela se deu assim, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Às vezes nem é seu dom. Você precisa exercer uma energia em cima daquilo absurda. Você precisa assim, ai, meu Deus, eu vou ter que levantar, vou ter que ir lá trabalhar, não dou conta, não sei, mas eu preciso, porque eu preciso ganhar dinheiro no final do mês. É uma cultura ocidental, desenvolver o dom. Eu quero dinheiro. E como que eu tô emocionalmente? Como que tá meu corpo? Como que tá minha mente? Aí, às vezes, tem a pressão também familiar, faça medicina. A região aqui é agrônomo, aqui tem que fazer agronomia, que agrônomo ganha dinheiro. A pessoa nem tem dom para aquilo muitas vezes. Aí a energia que ele gasta em cima daquilo é tão alta
em vez de fazer aquilo que traz prazer para ele. Qual foi a profissão que nesses últimos anos mais se perdeu valor? Professor. Professor, perdeu esse valor, não é financeiro, é valor mesmo, de dizer assim, vou entrar numa sala de aula e vou ensinar. Mas não dá dinheiro, não dá dinheiro. Uhum. Não é dá uma missão, né? É uma missão e as pessoas perderam isso. O professor é um missioneiro desde a época de sempre. De sempre. Ela não é uma profissão que remunera o tanto quanto necessitaria, que seria necessário, porque é uma quantidade muito grande de profissionais naquela área, mas são profissionais extremamente importantíssimos, mas são missioneiros, são missão, é uma missão. Mas eu se a gente parar para analisar, não é uma profissão também que não se pague, que não dê para viver, que vai ser assim, não, eu vou entrar no mercado e vou contar moeda. Sim. Né? Então perdeu-se o valor, e isso começou dentro das famílias, da profissão, né? E isso entrou nas famílias. Então por que hoje também eu vejo muitos, eu colocar uma curiosidade, eu fui candidata a vereadora, né? Fiquei de suplente, só não vou falar o partido. Fiquei de suplente, e uma das minhas pautas, além de ser muito forte a questão da saúde mental, que é o que eu vejo que implica muito, e é o que as empresas veem também, porque se tornou agora a lei que as empresas olhem para a saúde mental, né? Sim. A questão das escolas se tornarem cívicos militares, para voltar ao respeito. Mas se perdeu esse respeito dentro da sala de aula, se perdeu esse respeito lá dentro das casas, lá na base familiar. Aqui em Sorriso nós já temos 2. O meu marido é diretor de uma. Inclusive, seu marido é militar. Militar. Meu marido é coronel da PM na reserva. E faz um churrasco muito gostoso, que eu já tive a oportunidade de degustar. Muito bom. Um abraço para você e para sua família, teus filhos, os 6. Os 6. E quando convidaram o Isaac para voltar, né, para voltar ativa, como ele assumiu na escola militar, e aí da militar aqui, da Tiradentes, ele foi pro 13, como gestor cívico-militar. E ele está amando. Porque você consegue ver resultado. Ótimo. Que maravilha. Você consegue ver o que os meninos precisam. Disciplina. E não é aquela disciplina de cara de madeira, como diz a polícia, né? Cara de madeira, peito de aço. Não, é dizer assim, respeita. Alice, você tocou num ponto importante e que eu acho que nós temos que trazer você de volta aqui para a gente falar mais sobre isso. O que eu vi nesses 8 anos que nós passamos aí, não só em Sorriso, é geral. Isso é Brasil, a nível Brasil. E eu e o Ari, nós conversávamos muito sobre isso. Tirou-se a responsabilidade do pai e mãe e jogou-se muito para os poderes. Prefeitura, para o governo estadual, federal, para os municípios. A responsabilidade de educar é do pai e da mãe. Justamente. É pai e mãe que tem que educar. Justamente. Não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da república, não é o valor dos professores. E não é o professor ensina. Os pais educam, né? Então tirou-se essa responsabilidade dos pais. Então os pais e hoje estão sofrendo porque qualquer coisinha, se você me tocar, né? Você vai ser preso. Não, gente, os pais têm obrigação de educar. É muito interessante que o que a gente tem visto, e o governador Mauro Mendes, ele teve essa visão junto com o Otaviano Pivetta, que ele tem um quê com a educação do Otaviano. Quando ele foi prefeito em Lucas, ele inaugurou uma escola modelo, e dali o Maggi pegou e foi aplicando, e o Mauro Mendes, junto com o Otaviano, deu seguimento a essas escolas e tem aprimorado isso, né? Eu falo que é um absurdo nós não termos uma educação tão maravilhosa quanto os prédios. Sim. Né? Porque a estrutura é incrível. Mas o professor hoje se vai ensinar, meu Deus. Mas aí que tá. Né? Aí aonde que ele também investiu? Câmeras. Então chega-se lá, peraí, pai, vamos puxar as câmeras? Isso. Vamos ver o que aconteceu? Aí você começa a trazer uma realidade. Não é só falar, tem que provar. Prova, né? Vamos provar. Não é só o aluno chegar assim, eu me senti... Eu fui encurralado, eu me senti abusado emocionalmente dentro de sala de aula, eu sofri um abuso moral, essa professora... Não é mais assim.
E eu acho que as escolas cívico-militares vão devolver isso, estão devolvendo, claro. É resgate de valores, né? Alice? Vão muitos anos. Só que isso a gente vê em consultório. Sim. Quando as famílias vêm, principalmente eu atendo muito adolescente. Eu atendo muito adolescente. Aí antes de atender o adolescente, eu sento com o pai e com a mãe. Vamos ver como é a rotina. Eu não consigo colocar limite no celular. Eu não consigo dizer não. É tão difícil, mas eu trabalho para isso, então para. Eu tenho uma frase que eu falo, gente do céu, devia ser abolida. O que eu não tive, meu filho vai ter. Oi? What? Porque se você chegou onde você chegou, foi porque você não teve. E aí que tá, é essa ansiedade. Porque as pessoas demonizaram a ansiedade, né? A ansiedade é mal. Não, ela é inerente do ser humano. Se nós não tivermos ansiedade, a gente não vai acordar no outro dia e não vamos trabalhar. Porque senão, como que eu vou ter o meu pão do final do mês? Entendeu? Não tem como a gente olhar para as emoções e demonizar as emoções. A tristeza, se eu não tiver tristeza, eu não vou me compadecer do meu irmão. A alegria, eu não vou celebrar aquilo que eu conquistei. Não, agora tudo... Mas o problema são os polos. Tanto você colocaria a pessoa que não quer mais levantar, não quer sair, não quer... Tudo é dose, né? Tudo é dose. Então, as mães também, os pais não estão sabendo dosar. Eles querem suprir os filhos pela falta deles, que estão trabalhando aí seus... Não é mais, são 12 horas, né? Não é 8 horas, é 15 horas. Leva trabalho para casa, não vive aquela vida frenética, daí tem que ir para academia porque tem que ter o corpo perfeito, tem que ser, tem que acontecer, tem o social, tem que fazer a janta, tem que ser com o amigo, com a amiga. E esqueceram da base. Esqueceram da base mesmo. Então, acredito que é o grande problema. O que eu não tive, meu filho vai ter. Não, você precisa... Claro, não é que você não possa dar, mas dê com limite. Né? Tem mãe aí que o filho tem 13 anos, tem um iPhone do ano. E ela, malemar, tem um Motorola. Pois é. Tá errado, tá errado. É igual o tempero de uma comida. Se colocar muito sal, tu não vai comer. Entende? Que ele nunca vai entender o limite da vida, ele não vai poder saber até onde ele vai, com quem ele pode, qual é o limite. Alice, e essa falta de limite, tu se dá aqui? Essa falta de limite para os... Nós temos na Terra hoje, em média, 5 gerações juntas. Em cima da Terra. Olha a diferença. Nós temos aquela geração que foi para trabalhar na roça, para ser firme, né? Aí a gente tem uma geração que já vem assim, eu vou trabalhar, mas o meu filho vai estudar. Aí tem a minha geração, que é a geração que estudou. Aí já tem uma geração intermediária, que é a geração que os pais fazem tudo, eu vou viver de herança e tá tudo certo. Eu não estudo e não trabalho. Como se não houvesse o amanhã. Não tem mais, não tem brilho no olho para viver, para dizer assim, eu quero conquistar. Se você sentar hoje numa sala com adolescentes do ensino médio, acho que eu ouso dizer que 10% vai dizer o que quer ser. E sem contar a questão aqui, eu quero ser influencer. Influenciar o quê? O que você vai influenciar? Quem é a tua referência? Que exemplo que você tem para influenciar alguém? Exato. Eu vou dar mentoria do quê? Você foi mentoreado por quem? Quem que é a tua referência? Se perguntar para você, você tem uma referência na tua vida pública? Ari tem uma referência na vida pública? E hoje vocês estão se tornando referência na vida pública? Mas tudo leva um tempo, né? Aí chega um que... Chegou ontem, quer ser, entendeu? Tem que ganhar musculatura, as pessoas não estão pensando nisso. É tudo dinheiro muito fácil. Né? Hoje é tudo muito fácil. A internet me dá esse dinheiro fácil para hoje. Mas e para amanhã? E para amanhã? E para o resto da sua vida? O que você vai deixar de... Eu acho que perdeu-se a questão de legado. Valores. O que eu tenho de legado? O que eu vou deixar de legado? E legado não está ligado totalmente a dinheiro. Não. História, né?
Qual é a minha Você história? consegue sentar e falar assim, olha aqui, ó, meu avô fez isso, minha avó fez isso, meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Porque quando a gente era criança, quando a gente né, quando era criança, eu adorava ouvir as histórias da minha avó, do meu pai, da minha mãe contando histórias de como foi a vida deles na adolescência, na infância, enfim. Não tem mais. E aí? Mas não tem mais, eu percebo isso porque eu tenho isso na minha família ainda, meu avô é vivo, meu avô tem 94 anos, lúcido. Sim. Então a gente consegue sentar com ele, ouvir as histórias dele. Tem o meu pai, minha família, e tem a minha geração, que ouve, né? Tem os meus filhos que amam sentar em volta do meu avô e ouvir ele contar as histórias e falar. Eu vivi isso quando criança também, mas eu vejo que eles não têm respeito. As pessoas às vezes olham para nossa família, e isso é geral. Minhas tias contam, minha mãe também fala muito, que as pessoas falam, nossa, que legal, a família de vocês se reúne. A família de vocês tem esse ano nós nos juntamos, todos os irmãos, todos os filhos do meu avô se juntaram para a festa de aniversário. Não existe mais isso. Pedir bênção. Não. Benção avô, benção avó, benção pai. O meu filho pede, benção mãe, benção pai, pede. E ele não mora mais conosco, né, Ari? O Lourão, o Lourinho voou, mas ele manda assim, benção mãe, boa noite, te amo. Sim, sempre não custa isso. E é gostoso, né? E eu acho que também aí ficam as pessoas falando assim, tem que, quando você sai de casa, você tem que cortar o cordão umbilical. Beleza, mas não custa um beijo. É só cortar o cordão pra pessoa, não precisa, não é aquela coisa de separar, de nunca mais se tocar, não dá oi, bom dia, boa tarde, bênção, te amo. Gente, é tão bom ouvir falar. Hoje, te contar, como é importante que ficou marcado pra mim hoje, aconteceu isso hoje. Meu sobrinho, Diego, né, tava de viagem e ele retornou e falou assim, me mandou uma mensagem, né, que queria levar umas coisas lá pra mim, e eu mandei um áudio pra ele, eu tô aqui, vem aqui que eu vou fazer um cafezinho pra nós dois tomar, um cafezinho. Olha, ele mandou de volta assim, tia, que saudade de ouvir a tua voz. Ele ficou, acho que 1,5 fora, né? E a gente só mandando mensagem, daí não, sem conversar. E ele falou, tia, que saudade de ouvir tua voz. Ai, meu Deus, eu quero um abraço. E eu embarquei aquilo e depois eu fiquei pensando, olha só, isso é família, né? Isso é o grupo, a minha família tem um grupo. Que bacana as isso. Irmãs, a gente família, a gente se sente importante. Claro que mas isso é base, você consegue passar isso pra frente. E as pessoas, quando não tem isso, elas vão perdendo tudo. Sim. Vai perdendo referência e perde também escrúpulo. Você vai passando por cima de qualquer custo, e é tão bom isso, Alice, Lourão, porque assim, quando nós fazíamos os eventos da assistência, você acha que acabou presenciando algum, que principalmente ali nos idosos, né? Eu fazia uma fala e eu pedia para todo mundo se levantar e olhar para o outro, dizer eu te amo, muito obrigada e dar um abraço. Gente, era meia hora disso acontecendo dentro lá do CCI dos idosos, porque eles também sentem muito falta. Eles não são nem visitados, a maioria já foi deixado. Então, assim, a gente precisa resgatar isso e eu vejo muito isso com o consultório. Vejo só a dificuldade dessa geração de educar, não de ensinar, Exato. Educar. De trazer valores. Deixa o ensinamento para o professor, a educação familiar. Joga pra escola, né? Joga pra escola, vamos pra escola. Eu quero até agradecer a sua presença também, e aqui a gente tem um acordo, eu e a Juscelia, eu faço a primeira, ela faz o início, eu faço a primeira despedida e ela vai encerrar contigo. Mais uma vez te agradecer pela presença, foi uma hora de um bate-papo muito interessante, tá? Muitos que estão nos assistindo, tenho certeza absoluta que quando se fala em tristeza, vão ficar atentos ao assunto e procurem ajuda. Não fique somente nas suas emoções. Procure ajuda, porque não tem nada de errado nisso. Através de uma psicanalista, como está aqui hoje a Alice Borsato, psicólogos e psiquiatras também, que são profissionais extremamente importantes nesse momento que nós estamos vivendo. E eu quero encerrar dizendo e reforçando as palavras da Juscelia. A base de tudo é a família. É na família que você precisa resolver os seus problemas internos, né? Aos professores que nos assistem nesse momento, as famílias têm que apoiar os professores, né? Eu sou de uma época em que quando eu chegasse da escola com alguma advertência,
né? A minha mãe, ela... Estava pronto. Parecia que eles sabiam antes. A primeira atitude da minha mãe comigo, meu pai era a figura do trabalho. Eu não tive a presença do meu pai muito constante e nem sequer por isso eu não busquei me espelhar nele, né? Meu pai é o meu exemplo de um homem extremamente trabalhador. Ele trabalhava muito em safra e na época das safras eu não via o meu pai, não via ele. E tenho ele como minha figura paterna de um homem que trabalhava sempre mais do que ele ganhava. Ele não pedia, quando ele ia procurar um emprego, qual seria o salário. Ele aceitava o emprego para depois receber a sua remuneração. Então, eu sou fã do seu Arthur, e a minha mãe era minha educadora dentro de casa. A minha educadora não foi uma professora, não foi meus professores. A minha educação eu recebi dentro de um lar, de uma dona de casa, que me educou a saber o que era certo e o que era errado. E se eu viesse com uma advertência da escola, eu teria sérios problemas dentro de casa com a minha mãe. Hoje, infelizmente, quando há uma advertência, querem punir o professor. Justo. Isso precisa ser debatido. Os professores são ensinadores, eles desenvolvem a mente humana através da matemática, do português, da geografia, da química, da história, da tecnologia. Sim. A verdadeira educação, pais, está sobre a responsabilidade do pai e mãe, que é onde parte o bom dia, o boa tarde, para que este filho entenda que uma autoridade na escola é o professor. Gente, a assistente social hoje está tendo que ensinar a higiene. A autoridade religiosa é o padre, é o pastor. Sim. Né? As autoridades, daí vem as autoridades políticas na sua cidade, é o prefeito, o vice, os vereadores, que são figuras que devem ser respeitadas. Sim, sim. Pode ser que não há concordância, que isso faz parte da democracia. Mas o respeito precisa ser exercido. Então eu encerro assim, te agradecendo, tá, pelo bate-papo, e dizendo que foi fantástico e que a gente precisa realmente fortalecer esse debate. A educação, da onde ela parte a educação, seus princípios estão dentro do lar. Da forma em que o ser é criado, ele vai ter o comportamento na sociedade. Então essa responsabilidade é muito forte para com as famílias que nos assistem nesse momento. Da minha parte, gratidão, muito obrigado. É a 7ª edição do Café com Canela. Muitas pessoas têm assistido, temos recebido vários elogios. Inclusive, a gente aceita também opiniões, sugestões e críticas para que a gente possa melhorar. Não é isso, Ju? Exatamente. A palavra é contigo. Alice, eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso povo, para os nossos queridos, nossas pérolas e pérolas. Primeiramente, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui falando de sociedade. Não é só saúde mental, de sociedade, de história, de resgate de família de base. Acredito que eu posso sim falar a respeito disso. Eu sempre falo que quando a gente tem a nossa identidade bem firmada, sim, a gente consegue discorrer um assunto, com mais facilidade. Mas a minha mensagem é que se você tem algum sentimento, algo dentro de você que você percebe que não tá bom, procure ajuda. Procure uma ajuda, não é vergonha. Seja com o teu filho, no teu casamento, faça uma terapia de casal, vá viver bem. Nós estamos num tempo de desfrutar, Olha quanta acessibilidade nós temos. E as pessoas às vezes não desfrutam por coisas tão pequenas que podem ser resolvidas dentro de um set terapêutico. Então procure ajuda, nós estamos aqui como ferramentas, Nós somos ferramentas, nós não somos seres humanos somente, nós somos ferramenta para auxiliar no resgate das nossas famílias, nossos adolescentes, e pode contar com a gente para o que precisar. Antes de procurar um card para abrir seu coração, procure uma terapeuta. Alice, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite. Você é uma profissional exemplar. Muito obrigada mesmo. Leva meu carinho a toda a sua família, principalmente a tua mãe, que eu sou apaixonada nela. E ela e você. E eu quero, em seu nome, em seu nome, parabenizar todos os profissionais da área da psicologia, da psicanálise, os psiquiatras, todos da área da saúde, porque é um trabalhando com. Então, meus parabéns. Assistam convido você a assistir todo esse podcast para você entender
a importância de você procurar ajuda quando precisa, Exato. né? Nós vivemos aí o ano inteiro falando sobre saúde mental, né? Não é só Setembro. não é só em setembro que tem que falar de saúde mental. A gente tem que falar de saúde mental todos os dias. Então, procure ajuda. Sentiu algo diferente em você, procure um profissional da sua confiança, né? Hoje nós trouxemos a Alice aqui para falar desse assunto que, na minha visão e da visão do Lorel, é extremamente Depois importante. da pandemia ficou essencial. Né? É essencial. Então, não tenha vergonha. Ninguém é louco, ninguém é uma pessoa assim. Tem que procurar ajuda, né? Não é. Fale, porque às vezes a gente tem vergonha de falar da tua vida para um amigo, né? Então vai lá e fala com um profissional que lá tem ética, não vai sair falando para ninguém, e tem as ferramentas, como a Alice falou, vai ter ferramentas para ajudar naquela situação. Tanto criança, adolescente, o casal, né? O casal é extremamente importante, né, Alice? Estar buscando ajuda. Quero agradecer você muito, né? Estamos aí juntas e você que está nos acompanhando, curte, comente, compartilhe. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos com o podcast aqui, Café com Canela. Se você quer provar nosso Café com Canela, manda uma mensagem, eu quero lá participar. Estamos recebendo aí várias mensagens no direct lá, dizendo assim, olha, eu quero participar do teu podcast, quero provar o café com canela, que é gostoso, e hoje teve uma pitadinha de pimenta, né? Ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Faça, também você pode fazer. Convido você a assistir, curtir, comentar, compartilhar, e esperamos vocês na próxima quarta-feira com mais um podcast Café com Canela, às 19 horas, tá? Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe sempre a sua vida e faça o bem sem olhar a quem, tá bom? Beijo, grande beijo a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.